Você se lembra da sua infância, da escola, das brincadeiras de criança? Essa fase é crucial para o desenvolvimento humano. É quando acontece o maior crescimento físico, emocional, cognitivo e social, porque o cérebro está mais receptivo ao aprendizado. E é justamente por isso que é tão importante que crianças e adolescentes estejam resguardados e possam usufruir dos primeiros 18 anos de vida com acesso à educação, à saúde, ao lazer, à dignidade, sem as preocupações da vida adulta. No Sobre Política de hoje, vamos falar sobre os direitos das crianças e adolescentes. Uma oportunidade também para falar a respeito do combate ao trabalho infantil, uma realidade vivida em muitas regiões do país, e do Conselho Tutelar, uma das ferramentas do poder público para o cumprimento do ECA. Olá, tudo bom? O Brasil tem hoje cerca de 69 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. Esse número representa 1/3 da população do país. Para moldar e proteger os direitos desse grupo existe o ECA. Ele é um alicerce para entender as proteções fundamentais que todos os jovens brasileiros merecem. O Estatuto, regulamentado por uma lei federal de 1990, é uma promessa de proteção integral. Ele proíbe qualquer discriminação e detalha os direitos fundamentais como saúde, educação, lazer e proteção contra violência e opressão. E não para por aí. O ECA também destaca que essa responsabilidade é de todos nós, família, sociedade e poder público. Na reportagem a seguir, vamos mostrar o impacto que esse marco legal tão importante teve desde a criação até os dias de hoje. Confira. Nos primeiros 1000 dias de vida, crianças fazem até 1 milhão de conexões neuronais a cada segundo, a maior velocidade atingida pelo ser humano. Estudos também apontam que até os 6 anos, a base do desenvolvimento da criança é formada. Na adolescência, a capacidade de pensamento abstrato e lógico permite a reflexão sobre a própria existência. Por esses e muitos outros fatores, o período até os 18 anos deve ser resguardado. É nessa fase que nós estamos aprendendo, né? Ainda existe uma característica de vulnerabilidade, dependência, né, de outras pessoas, principalmente dos adultos. E então é neste momento que nós precisamos garantir, proteger para que as nossas crianças e os nossos adolescentes se desenvolvam. Então a questão de promover também voz, né, uma escuta qualificada, considerar o que a criança e que o adolescente tem a dizer em relação à sua vivência, sua história de vida, né, a relação com a qual eles têm com outras pessoas de outras faixas etárias ou até com os coleguinhas da mesma idade. Antigamente, o extinto Código de Menores estabelecia assistência, proteção e vigilância a crianças e adolescentes. A lei, promulgada em 1927, previa medidas repressivas e de internação. Considerado ultrapassado, o texto foi revogado e substituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA foi instituído em 1990 pela Lei nº 8.069. O Estatuto garante proteção integral à criança e ao adolescente e assegura a eles todos os direitos fundamentais, para que eles se desenvolvam física, mental, moral, espiritual e socialmente em condições de liberdade e de dignidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma conquista social, né, para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes para que eles tenham também o desenvolvimento pleno. Exatamente para garantir uma proteção plena e social e absoluta para as crianças e para os adolescentes, né, em razão à prevenção de violência, violência física, violência psicológica, violência moral e até em relação à questão de exploração das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O Estatuto é uma lei que embasa a atuação de órgãos de assistência do poder público, como a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Entre as funções da pasta, a SASC atende e encaminha casos de descumprimento do ECA em 2 frentes: negligência, como quando há uma criança fora da escola, e violação, como quando uma criança é explorada no trabalho infantil. Quando é identificada alguma violação de direito contra crianças e adolescentes, essa criança, esse adolescente, essa família é encaminhada para os CREAS, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social. Dentro desse equipamento, né, os profissionais que atendem, eles fazem os encaminhamentos necessários para que essa família possa superar, né, essa violação de direito e recuperar aí a sua função protetiva.
Quando isso não é possível, ainda é tentado algum encaminhamento no sentido de essa criança ou adolescente ficar com algum familiar, a gente chama de família extensa, né? Ainda priorizando que essa criança ou adolescente se mantenha num ambiente familiar. Se isso não é possível, nós encaminhamos então para uma unidade de acolhimento institucional. Especialistas costumam se referir a crianças e adolescentes como nossos. A assistente social Débora Guedes explica que a colocação se deve à responsabilidade social que todos têm sobre eles. Independente se eu tenho algum vínculo familiar com criança, com determinado adolescente, eu tenho uma responsabilidade social em garantir a proteção para esse desenvolvimento pleno das nossas crianças. Então, todas as instituições pelas quais essa criança, esse adolescente passa, família, escola, instituição religiosa, grupos de amigos, né, ou em alguma instituição que não seja social, mas que ele participe, frequente dentro da sociedade, todas as pessoas que estiverem nesse espaço, as pessoas adultas, têm uma responsabilidade, têm um compromisso de cuidar das crianças, de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Para cumprir essa responsabilidade, a sociedade civil pode recorrer a alguns canais para reportar casos de violação de direitos. A gente entende violação de direitos tanto no sentido de negligência como de violência. Então, a criança ela tem direito à saúde, à educação, ao esporte, à cultura, ao lazer e de ser protegida de situações que a exponham a qualquer situação que a coloque em perigo. Nós temos um canal de denúncia que é nacional, que é o Disque 100. Então, ele é um canal para qualquer violação de direitos e ele serve também no caso de crianças e adolescentes. Aqui no município, nós temos um outro canal de denúncias que ele é utilizado quando você observa uma situação que está ocorrendo. Então, é possível você denunciar para o canal 153 e o canal 153, que é do Centro de Segurança e Inteligência aqui do município, ele vai encaminhar essa denúncia para uma equipe que é especializada em abordagem de situação de rua, de crianças e adolescentes e também de trabalho infantil. A gente precisa, conhecer os direitos das crianças e adolescentes, assim a gente sabe quando eles precisam de ajuda, quando eles não estão sendo assistidos de maneira correta. Com certeza, Marina, e entender o nosso papel em todo esse processo também. Exatamente. Né? A gente faz um rápido intervalo, mas já voltamos e continuamos falando a respeito desse assunto. Voltamos a falar sobre política. No segundo bloco, como de costume, a gente expande o assunto para poder aprender um pouco mais. E dessa vez vamos abordar um tema bem sério. Uma pesquisa da Fundação Abrinq mostra que mais de 1.300.000 adolescentes estão em situação de trabalho infantil no Brasil. Para falar mais a respeito disso, recebemos aqui no estúdio o conselheiro tutelar Alessandro Mirac. Alessandro, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Para a gente começar, explica para a gente, por favor, o que é o Conselho Tutelar, qual é o papel desse órgão? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando através da TV Câmara. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouco do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele foi criado para que a gente possa garantir o direito e a proteção de todas as crianças e adolescentes desde a sua concepção da vida até os seus 18 anos de idade. Né? Então, o Conselho Tutelar ele tem que garantir direitos e proteção de todas as crianças e adolescentes. E quais são as frentes, de proteção? Como que funciona, por exemplo, relacionado à escola, ou então questões envolvendo o trabalho infantil? Quais são as frentes de atuação do Conselho? O Conselho Tutelar ele sempre vai atuar quando existir demandas na área da saúde, da assistência, da educação, do trabalho, né? E aí o Conselho ele tem que atuar para que uma violação de direito ela seja superada, né? Ou garantir o próprio direito, né? Uma criança que está fora da escola, o Conselho vai atuar para que essa criança esteja frequente na escola. Aí a gente vai chamar o pai e a mãe, entender por que está fora da escola. Porque a violação ela pode ocorrer em 3 situações: pela sociedade, pelo Estado, pelos pais ou responsáveis ou em razão da própria conduta. Quando o Estado viola o direito da criança e adolescente, o conselheiro vai cobrar do poder público que essa criança possa estar matriculada, né? Porque é direito da criança estar frequentando a escola. Quando o pai ou responsável é ele que viola o direito, a gente vai chamar esses pais, vai orientar
e dizer a eles que são responsáveis para que a criança esteja frequente na escola, né? Então a gente vai encaminhar, vai orientar, inclusive vai orientá-los de que assim, que se eles não cumprirem com o poder dele como pais responsáveis que são, pode ter responsabilização. E em razão da própria conduta, quando a gente fala de adolescente, tem adolescentes que às vezes, por decisão deles, eles acham que pode ficar fora da escola e eles violam o próprio direito. E a gente vai chamar esse adolescente, vai orientar, dizer não, isso aí é o seu direito e a gente está tentando garantir que você esteja frequente na escola, porque isso vai ser bom para você e lá na frente você não vai ter prejuízo. Quando a gente fala de prejuízo, a gente vai dizer assim, olha, hoje o mercado de trabalho, né, ele vai dar oportunidade para aqueles que têm mais qualificação. Aquele que não tem qualificação está fora do sistema, né? Então estudar é importante, né? Sem contar que ele também vai estar preparado para, quando atingir a fase adulta, né, ele poder estar convivendo em sociedade, né? Ele vai ter conhecimento e vai ser uma pessoa que vai ter qualificação para isso. E no caso do trabalho infantil, como é que ele é identificado? Quais são as características? Uma criança, por exemplo, que está ali no semáforo, pode ser denunciado? Essa situação pode ser denunciada como trabalho infantil? Sim, toda situação de criança e adolescente no semáforo, né? Então, as pessoas podem denunciar ligando no 156 da Prefeitura Municipal ou no Disque 100, né? E quando é feita essa ligação para esses canais de comunicação, principalmente para a Prefeitura Municipal, hoje eles têm uma equipe técnica chamada abordagem especializada de rua, né? Que vai até o local, vai em loco, onde estão essas crianças e esses adolescentes, e vai procurar entender por que elas estão lá, né? Porque o poder público ele tem que garantir que criança e adolescente esteja na escola, não em condição de trabalho infantil, e vai encaminhar relatório para o conselho. Aí sim, o conselho, diante desses documentos e tentando entender o que foi colocado lá dentro desse relatório social, vai chamar a família para orientar, né? Nenhuma criança e adolescente deve estar nessa condição. Existe a condição de trabalho de aprendizagem, que é o trabalho regularizado, que é dado ao adolescente a partir dos 14 anos de idade, né? Então, criança tem que estar estudando e quando ele optar em estar numa condição de trabalho, tem que ser pela aprendizagem a partir dos 14 anos de idade. Legal. E, Alessandro, tem até a música que todo mundo conhece, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Que é uma forma de reconhecer a importância social de todo mundo também ser vigilante quanto a isso. Sim. Né? Mas as pessoas, hoje a sociedade como um todo, na sua opinião, tem essa visão a visão do todo, de participar dessa forma, de manter um olhar vigilante quanto ao trabalho infantil, de entender esse problema? O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né, ele vai dizer que é dever de todos, né? Quando ele fala todos, ele vai dizer que é dever da sociedade, vai dizer que é dever do Estado, dos pais e responsáveis, garantir que todas as crianças estejam protegidas e que elas não estejam sendo colocadas nessa condição de trabalho infantil, né? Então, o que a gente precisa fazer é conscientizar a sociedade, dizer que não deva doar, não deva comprar balas nos semáforos, porque essas crianças que estão lá, sim, tem que avaliar o porquê que está lá, mas nada justifica ela estar fora da escola. Ela tem que viver a fase dela é brincar, é se divertir, é estar convivendo dentro da sua realidade enquanto adolescente, que né, e não trabalhando, né? É que nem eu disse, a questão do trabalho legalizado ele é a partir dos 14 anos de idade, e a condição do trabalho dentro no semáforo ele não é legalizado, ele é proibido porque isso traz prejuízo na questão do desenvolvimento, seja mental, né, até mesmo físico, pode trazer consequências para ele que no futuro pode ser irreversível, né? Então a gente tem que conscientizar a sociedade, a população que não se deve doar, não se deve comprar nada de criança e adolescente, e sim buscar ajuda através do poder público, indo até a prefeitura, indo até os CRAS da região, se preciso for, né, ligando no 156, que daí vai ter sempre um serviço de rede que vai dar atenção para essas crianças e adolescentes. Interessante. E aqui em São José, Alessandro, como é que é a atuação do Conselho Tutelar? Às vezes a gente está acostumado a pensar que o trabalho infantil não está perto da gente. A gente encontra isso aqui também? O Conselho Tutelar é atuante nesse sentido aqui também? Sim, eu acho que é uma realidade do país todo, né? Crianças e adolescentes irem para o semáforo, acho que é uma realidade, né? Tem muitas cidades que às vezes elas têm condições precárias, não sei, a questão do seu desenvolvimento, né? E aí muitas crianças, né, às vezes vão para o semáforo por uma questão social. São pais que estão passando por dificuldades financeiras, né? E aí esses adolescentes, essas crianças vão, né, por uma questão da exploração praticada pelos próprios pais. Aos adolescentes, eles às vezes vão para o semáforo porque eles querem também conquistar uma autonomia. Eles falam, eu quero também que
conquistar o meu dinheirinho para que eu possa comprar as minhas coisas, o que eu desejar, né? E não dependa do meu pai. Né? Então tem que se avaliar, é por questão social? Né? É vontade do adolescente? Existe exploração por trás? Existe um terceiro que está explorando? Porque é uma realidade que ainda acontece no Brasil, né? De ter uma pessoa que vai lá obrigar uma criança, adolescente, a estar no semáforo, e essa criança, depois que no final do dia tem aquele montante, essa pessoa vai lá e retira tudo isso como se, né, a criança não tivesse lá e não tivesse feito nada. Né? Então é uma exploração que eu acho que das mais cruéis. Né? O trabalho infantil vai trazer que é uma das maiores violências que temos no país, né? Principalmente a exploração do trabalho infantil. Então nada justifica. Né? Então São José é uma cidade bem atuante, nós temos abordagem especializada de rua, eles após atendimento vai oferecer a essas crianças e adolescentes hoje inserção na Fundas, que seria contraturno da escola, é uma condição para tirar essa criança, esse adolescente daquela condição, né, dando a possibilidade de ser inserido como o jovem aprendiz, que hoje a Fundas tem esse programa, né, do jovem aprendiz, e também, né, temos outros também serviços proporcionados pelo CRAS, né, que vai trabalhar com a questão da convivência ali com as famílias. Então o serviço hoje na cidade é bem estruturado. Temos demanda? Temos sim, é uma realidade da cidade, como disse, não só da cidade, mas de todo o país. Mas eu acho que a gente, né, vai caminhando e lutando, né, junto com o poder público, porque o Conselho ele é sempre um indicativo da apresentação dessas demandas, né? E o nosso papel também vai dizer, dentro das nossas atribuições previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, que devemos assessorar o poder público, né, na elaboração de política pública. Então, o Conselho Tutelar é um sinalizador, né, para poder apoiar o poder público para que essas demandas que aparecem, né, elas possam ser superadas. Né? Então a gente ajuda, mostra para o poder público, né, as nossas demandas de trabalho infantil para que possa ser investido. Nossa cidade tem investimento, mas tem muita coisa ainda para, né, a gente agregar para poder superar essas situações. É um termômetro também, né, Alessandro? Sim. Para a gente encerrar, gostaria que você falasse os canais, de que formas as pessoas podem contribuir, seja com uma denúncia, ou não sei se há abertura para uma sugestão, por exemplo. Como eu disse, né, as pessoas ainda confundem o papel do conselheiro tutelar. Eles vão buscar uma orientação lá de trás, quando existiam os juizados de menores. Então eles entendem que o conselho é um órgão repressor, é um órgão punitivo, é um órgão que tem a intenção de tirar a criança dos pais, e não é nada disso. Né? O conselho está lá para apoiar e ajudar a família, né, para que as violações de direito elas possam ser superadas. Então, qualquer pessoa pode denunciar. E quando uma pessoa denuncia, ela está ajudando essa criança, esse adolescente a sair dessa violência. Né? Então, hoje nós temos o CSI, né, que pode ser acionado através de 153, ou até mesmo através do 156, ou a pessoa pode procurar uma das 3 sedes do Conselho Tutelar. Né? Nós temos o Conselho Tutelar Sul, que fica na Avenida Cidade Jardim, 5.431, no Bosque dos Eucaliptos. Né? Nós temos também o Conselho Tutelar Centro, que acabou de mudar, está, né, na rua José Matar, no São Dimas, eu não me recordo o número, mas no Jardim São Dimas, José Matar, bem no comecinho ali, da José Matar. E temos também o Conselho Tutelar Leste, que fica na Rua dos Trevos, número 56, no Jardim Motorama. Então você pode procurar presencial, qualquer uma das 3 sedes do Conselho Tutelar, ou ligar nesses canais de comunicação, que seria Disque 100, 156 ou 153. Perfeito. Alessandro, gostaria de agradecer sua presença aqui, todas as informações que você trouxe para a gente. Eu que agradeço da oportunidade, pode contar sempre com o apoio do Conselho Tutelar, porque a gente precisa realmente trazer à sociedade, né, o papel do conselheiro para que a gente possa realmente ajudar a criança e adolescente a sair dessas condições de violência e direitos não garantidos. É um trabalho em conjunto e a gente, como sociedade, faz parte disso, né? Sim, com certeza. Marina, é interessante como a gente, mesmo já conhecendo o Conselho Tutelar, ainda, às vezes, tem algum equívoco, né, de interpretação da real função dele, né? Sim, por isso é super bacana a gente ter esse tipo de conversa com a presença do Alessandro, né, que pode explicar pra gente os detalhes, né, essas coisas que passam, às vezes, que a gente não tem tanta noção. Perfeito. O Sobre Política faz mais um intervalo e a gente já volta. Sobre política de volta, a gente sempre abre o nosso terceiro e último bloco trazendo um pouco mais da rotina da Câmara para você. Chegou a hora do nosso dicionário legislativo. Então a gente te mostra mais uma palavra que faz parte do dia a dia dos vereadores.
Tramitação é uma expressão muito utilizada aqui na Câmara. E você sabe o que quer dizer? Quando um projeto de lei é apresentado, ele passa a tramitar na Casa, ou seja, é analisado pelas comissões temáticas, que darão pareceres sobre o teor da proposta. Difícil? A gente explica melhor. Em linhas gerais, tramitação é o caminho que o projeto de lei ou outro documento protocolado no Legislativo deve seguir, desde o registro de entrada na Câmara até o resultado final. No caso dos projetos de lei, esse resultado final seria a aprovação, rejeição ou arquivamento da proposta. De acordo com o ECA, são atribuições do Conselho Tutelar atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. Além disso, o conselheiro é responsável por promover o encaminhamento de situações aos pais ou responsáveis. E nesse trabalho, outros órgãos, como a OAB e o Poder Legislativo, são grandes aliados. Na nossa próxima reportagem, você vai entender um pouco mais dessa relação entre cada entidade na hora de fazer valer o que o ECA define. No arquivo do Conselho Tutelar de São José dos Campos, casos de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos desrespeitados. Somente esse ano foram cerca de 8.200 atendimentos na cidade. Nós temos muitos casos de faltas escolares, então as famílias elas têm dificuldade de compreender que a criança ela tem a obrigatoriedade de estar na escola. Por outro lado, quando a gente chega na adolescência, os meninos chegam na adolescência, eles também começam a perder o gosto para a escola e deixam de ir, então é eles mesmos violando o seu direito à educação. Então esse é um dos que mais aparece, principalmente no final de semestre, é quando a gente atua bastante atendendo famílias e os alunos aqui. E muitos casos de violência física e violência sexual. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo e permanente. Os conselheiros são eleitos pela sociedade para fazer com que as regras estabelecidas pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sejam cumpridas. Todas as vezes que um direito é violado ou negligenciado, o Conselho Tutelar vai atuar para que esse direito seja restabelecido, seja o poder público violando esse direito ou seja a família. Um exemplo disso é a educação. A criança tem o direito de estudar. Se por acaso o poder público não oferece a vaga, o Conselho Tutelar ele vai atuar para que crie-se vaga para as crianças. Por outro lado, se a família deixa de levar a criança para a escola, aí o Conselho Tutelar vai atuar para orientar essa família e falar para ela da responsabilidade que ela tem de encaminhar a criança para a escola. A maioria das violações é praticada por pessoas próximas ao convívio familiar. Das 8.211 denúncias apuradas pelas unidades do Conselho Tutelar de São José até o dia 11 de dezembro, 36% envolvem os pais ou responsáveis. O maior número de vítimas foram crianças do sexo masculino, 3.534. Já o registro de casos com crianças do sexo feminino foi de 2.967. Entre os adolescentes, as meninas foram as mais atingidas, 2.021, e os adolescentes meninos somaram 1.808. Para a presidente da Comissão dos Direitos Infanto-Juvenis da OAB de São José dos Campos, garantir a proteção é dever de toda a sociedade. Cabe ao Conselho Tutelar identificar qual é o problema, se é o problema de que a família não atua de acordo com a obrigação dela, ou se é o poder público que não oferece a vaga. Sem a gente ter o conhecimento, nada se faz, entendeu? Então, o Conselho Tutelar atua, o Ministério Público atua, o Judiciário atua, o poder público atua, com a participação da sociedade. Para ampliar os mecanismos de combate à violação dos direitos, a Câmara Municipal aprovou em 2020 a Lei 10.151, que autoriza a Prefeitura a criar nas escolas da rede pública do município comissões de proteção e prevenção à violência contra a criança e o adolescente. E a gente precisa ter esse olhar, por que a criança não está indo para a escola, precisa ser feito algo, tanto a Secretaria de Educação, junto com os diretores, professores, até mesmo às vezes ir atrás dessa criança,
para a criança e adolescente, porque adolescente até maior o número de evasão, tem que entender também o que está acontecendo para que essa criança volte para a escola, né, e tenha esse espaço de direito dela protegido, que é a educação. Os casos podem chegar ao Conselho Tutelar de forma espontânea, por notificação, contato telefônico ou mesmo através da rede de proteção, que desempenha papel importante na identificação da violência. A rede de proteção ela é muito importante. Escola, fundais, as unidades de saúde, porque ela lida com aquela criança todos os dias. Então ela consegue observar uma mudança de comportamento. Tem algumas violências que estão ali visível. Você pega uma agressão física, a criança chegou lá com hematomas, está claro que ela sofreu uma violência. Mas tem outros tipos de violência que são silenciosas. A violência sexual é silenciosa, às vezes a família não percebe, ninguém percebe, e a violência psicológica também é silenciosa. E como é que a gente percebe isso? É no comportamento da criança. Ela era agitada, ela conversava muito no ambiente escolar, e daqui a pouco ela começou a se isolar, a não falar com mais ninguém. Quando ela vê a presença de um adulto, ela fica mais acuada. Então a gente vai observando esses sinais. Toda vez que tiver qualquer suspeita de violência, precisa chegar ao conhecimento dos órgãos de proteção para que a gente possa identificar. O Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância estima que 90% dos casos não são denunciados. Por isso, é necessário o compromisso e o envolvimento de toda a sociedade. Qualquer pessoa pode denunciar de forma anônima as violações de direitos, através do Disque 100, serviço que funciona 24 horas por dia. A polícia, o conselho tutelar, o próprio órgão público, ele só pode atuar quando chega o conhecimento da violência. Sem o conhecimento, a gente... Então, é a obrigação de todo cidadão, sabendo que existe algum tipo de violência, que ele denuncia. A denúncia, às vezes, é muitas vezes anônima. Entendeu? E aí a gente consegue chegar e até resgatar essa criança da violência que ela está sofrendo. Marina, é interessante a gente conhecer, entender um pouco mais da rotina, do trabalho, do conselho tutelar, dos conselheiros de forma geral, né? Com certeza, é importantíssimo, Marcos. Até para a gente poder fazer parte, de alguma forma, desse trabalho também. Bom, gente, termina aqui o Sobre Política. Quem quiser rever esse e outros programas, é só acompanhar a gente pelas redes sociais. A começar pelo YouTube. O nosso canal é o youtube.com/tvcâmarasjc. Facebook e Instagram também estamos por lá, @tvcâmarasjc. E a gente tem um encontro marcado aqui toda terça-feira, às 3h30 da tarde. Você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube ou pelo canal 12.3 da sua televisão. E também não esquece da reprise durante a programação. É isso mesmo. Tchau, tchau, gente!